Por que os resultados da biorressonância surpreendem até os céticos? Bom, a biorressonância é uma técnica de investigação clínica que você pode usar tanto o aurímetro quanto o teste de força muscular, que vai detectar o campo eletromagnético da pessoa, que é único para cada um, e você consegue identificar se essa pessoa tem parasitas, se ela tem metais pesados, quais os alimentos ressonam com ela, enfim. Você pode fazer uma série de testes com a pessoa, mas como saber se o resultado é assertivo? Ele é um teste muito simples, muito rápido, você faz ali na hora, né, usando a própria força da pessoa ou esse instrumento, em segundos ele te faz o resultado. Mas que resultado que é esse? Como assim que é assertivo e por que surpreende os céticos? Bom, gente, a biorressonância, ela é muito sensível, ela é um teste que ela detecta algum desequilíbrio do órgão antes mesmo dele adoecer, às vezes anos, de certa forma até um teste de prevenção. Mas, como ele é sensível, primeiro o terapeuta ele precisa de ter alguns critérios de segurança para não interferir no teste, tá? A gente precisa são 3 pilares de segurança, então você tem que ter todo um ajuste do ambiente, para interferências de ambiente também não interferir no resultado do teste, o próprio cuidado com o próprio terapeuta e o cuidado com o próprio paciente, tá? Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre esse assunto, mas por que o resultado, mesmo eu tendo esses cuidados, com esses 3 pilares, vai garantir que o resultado é confiável, que ele é assertivo, que ele está certo? Ainda mais quando a gente atende alguém que é cético, não acredita. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Bom, primeiro que quando você tem todos esses cuidados, tudo bem, então o teste vai dar certinho, mas quando você vai testar o paciente, existem algumas provas que você vai verificar se o resultado está sendo coerente. Existem essas provas que a gente deve fazer tanto usando o aurímetro quanto usando o teste de força muscular. E como o paciente, mesmo ele sendo cético, e o que é legal que se ele acredita ou não interfere no resultado do teste, mesmo aquelas pessoas que chegam e falam assim, como já aconteceu comigo, Patrícia, eu vim aqui porque o médico mandou eu vir, porque você faz o teste aí, mas eu já vou te adiantando que eu não acredito nada disso. A crença do paciente, do cliente, não interfere no resultado do teste, tá? Então, o que a gente deve primeiro fazer? Explicar para ele, né, que a biorressonância é um teste de investigação clínica, que a explicação vem da física, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com ocultismo. É simplesmente a detecção do campo eletromagnético, que o resultado vem da movimentação dos elétrons nas orbitais dos átomos. E fala, você não tem átomos? Então você tem um campo eletromagnético. É aí que a biorressonância vai entrar. Então, explicar primeiro, esclarecer para o paciente. Mas, quando a gente for fazer o teste, então, vamos começar aqui pelo aurímetro. Se você vai fazer o teste com aurímetro, então o que a gente faz? O teste do sexo, para saber se a pessoa é do sexo masculino ou do sexo feminino, então eu vou conferir os órgãos, aquilo que é óbvio, tá? Então eu vou ver pelos órgãos, por exemplo, se eu vou atender uma mulher, então eu vou fazer o teste do testículo, o teste da próstata, que ela não tem, tá certo? O aurímetro ele vai ter que ser coerente. Então ali a pessoa tá ali vendo, ela já leva um susto. Opa, realmente, eu não tenho testículo, se for uma mulher, né? Eu não tenho próstata. E realmente o aurímetro tá acusando que eu não tenho. Então a pessoa vê, tá certo? O paciente percebe. Ele participa do processo. A mesma coisa. Quando for testar um homem, fazer o teste no homem, se ele tem útero, se ele tem ovário, vai dar que não, tá certo? O aurímetro vai dissonar. Aí ele vai ver. Então, gente, é o paciente participar do processo. Como ele participa, ele vê. E essa prova, ela é necessária para a gente ter a certeza, né? O profissional ter certeza que o teste está certo, está coerente. Que não, por mais que o profissional tenha o cuidado, né, com os 3 pilares, que é o cuidado com o ambiente, com ele próprio e com o paciente, mas mesmo assim, eu preciso de provar, fazer essa prova para ver se o resultado está coerente. Tá? Então, por isso que o resultado fica assertivo. De outra maneira, se vai fazer o teste usando o teste de força muscular, a gente também faz a prova. Porque no teste de força muscular, aquilo que é indicado para a pessoa, ela fica com tônus. O braço fica forte. Então, por exemplo, se ela segura um copo de água, a água é indicada para todo mundo, a não ser que aquela água não seja de boa qualidade, né?
ela vai ficar forte. Se ela segurar algo que não é indicado para ela, vou pensar que álcool ninguém faz bem para ninguém, tá certo? Se ela segurar um testador, alguma coisa de álcool, aí ela vai perder força. Então, com água ela fica forte, com álcool ela perde. Ela percebe a diferença de tônus muscular. E ela percebe que ela não consegue controlar, tá fora do controle dela. Então, a gente faz uma prova, podemos fazer a prova que chama prova da pineal, prova do timo, que ora a pessoa fica forte e ora a pessoa perde força. E ela não tem controle. Gente, eu já tive paciente que chegou, gente, eu já tive vários. Ah, eu não acredito. Então, eu fui lá, fiz o teste de força muscular e a pessoa simplesmente começou a chorar. Por quê? Porque ela vê que, falou assim, teve uma que até falou assim, Patrícia, não, repete que agora eu vou segurar. Eu vou ficar bem firme, pode ir que eu tô segurando. Eu ia, ela ficava forte com determinado teste. Eu ia fazer outro teste, aí ela perdia força. Eu falei, mas não é possível, eu não tô conseguindo manter meu braço. Então, gente, isso tá fora do controle da pessoa, isso é a biorressonância. É o teste força muscular, é o resultado do teste. Independe do controle da pessoa, independe da crença da pessoa. Então é por isso que o resultado da biorressonância surpreende os céticos. O paciente, ele sente na pele, ele vê a prova que você está fazendo. E você, como profissional, fica seguro porque você está vendo a coerência do teste. Porque quando você começa a testar, você vai testar uma série de itens, né? Você vai ver se ele tem metais pesados, se ele tem parasitas, qual a origem daquela queixa que ele te trouxe, né? Às vezes, tô com muita ansiedade, uma ansiedade incontrolável. De onde que essa origem, de onde que tá vindo? Então você vai fazer as 9 origens, né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso também. O que que tá por trás disso com a biorressonância? Então você vai fazer uma série de análise, por isso que chama técnica de investigação, porque você vai investigar. Mas para você ter continuidade no teste, saber, né, ter a confiança que o resultado está sendo assertivo, seja com o teste de força muscular, ou seja, com o aurímetro, precisa dessas provas. Então, essas provas servem tanto para o cliente, né, para ele realmente, embora a crença dele não interfere, mas ele tá ali, gente, tá participando, né, importante. Quanto para você, o terapeuta, ter a certeza que o resultado do teste é assertivo, tá? Então, gente, essa é a biorressonância. A biorressonância é uma técnica simples, é uma técnica rápida, mas precisa ter alguns cuidados, alguns pilares de segurança e de provas para o resultado ser assertivo, porque ela detecta o campo eletromagnético do paciente. Mas e se tiver outros campos ali no ambiente? Aí vai interferir, tá certo? Aí sim, tá fazendo qual leitura? Do paciente ou de alguma coisa do ambiente que está interferindo? Então, por isso que a gente precisa ter cuidado com esses 3 pilares e também fazer as provas. Assim o teste fica assertivo e ajuda muito na vida do profissional. Por que ajuda o profissional? Porque ele ajuda os pacientes, tem os resultados. Os resultados falam por si só, tá? Então, você consegue ajudar o seu paciente de maneira mais rápida, porque você descobre qual que é o problema dele, a origem, você já personaliza, porque até o tipo de tratamento, qual que é o melhor para o seu paciente, também a biorressonância te ajuda nisso, você também pode testar. Então você vai mais direto ao ponto e aí seu paciente vai melhorar, é isso que você quer. Então ele tendo o resultado, ele vai ser leal a você, vai te indicar a outras pessoas e você vai fazer diferença, continuar fazendo diferença na vida das pessoas e claro que na sua, né? Você também pode testar você e também os seus familiares. Então, dê o seu like, me siga aqui no canal, faça a sua inscrição, porque sempre eu vou estar falando sobre assuntos diversos nesse mundo da biorressonância.